E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Sessão das 7. E hoje eu vou falar sobre a tão polêmica e tão famosa Round 6. Esse vídeo vai ter spoilers sobre o início e o fim da série. Eu vou tentar também não dar spoilers sobre o final dos personagens, mas se você se incomoda muito com spoilers, eu recomendo que você primeiro assista a série e depois volte e assista o vídeo. Vi muita gente falando do fato da série ter referências a outros produtos com a mesma temática, como se Round 6 se resumisse a um aglomerado de referências sem algo novo. Não! Round 6 tem sim referências, porém elas as subverte várias vezes. A grande comparação que fizeram foi com A Casa de Papel, que também se inspirou em várias outras produções literárias para ser produzida. E a grande coisa que ambas as séries têm em comum são basicamente o uniforme dos guardas. Não tem questão de roubo e questão de narrativa que são parecidas, cópia um do outro. Nada disso. E o roteiro de Round 6 já estava pronto há 9 anos. Então a gente leva em consideração o fato da experiência desse roteirista na hora de construir seus personagens e de, obviamente, não plagiar ninguém. A grande inspiração que ele teve mesmo, foi no mangá e filme Battle Royale, que é japonês. Mas o grande referência que eles têm são nos jogos, que são bem parecidos, porque a ambientação inteira é na Ásia. Então, alguns jogos infantis compartilhados em diversos países. Mas só se limita a isso. Agora falando do roteiro da série, principalmente do piloto, o que mais me chamou a atenção de forma positiva foi o fato da problemática do personagem principal ter sido introduzida de uma forma bem clara desde o início. O Gi-hun gosta de gastar dinheiro. Ele extorque a própria mãe, aposta em cavalos, tudo extremamente questionável. Mas isso se dá principalmente ao fato dele não dar valor ao próprio dinheiro. O que, a título de comparação, me lembrou desde o início o Agostinho Carrara. A série já começou com um pé direito, que é do jeito que tem que ser, mostrando e não falando. Ele conseguiu construir um personagem extremamente gostável, que mais uma vez me lembra muito o Agostinho Carrara, porque ele tem a mesma malandragem e a mesma cara de pau que o Agostinho. E pra quem não sabe o que é problemática de caráter, como o próprio nome diz, é um problema que o protagonista tem, um defeito, uma falha, que vai ser solucionada durante o decorrer da história. Um grande defeito que acontece nas séries hollywoodianas é apresentar o universo de forma corrida e adiar o máximo que conseguir o conflito. Aqui isso não acontece. Acontece mais a suspensão de informações que mantém a gente... O que vai acontecer? Eu tenho que assistir o próximo episódio. E essa sensação que essa série nos traz, ela é extremamente benéfica pro criador, obviamente, para toda a obra, porque a gente fica com a maior expectativa possível aguardando o próximo episódio. As dramas secundárias da série também são muito bem construídas, mesmo as dos personagens que não têm uma ligação direta com o protagonista, como é o caso do policial Jun-ho, que quer saber o paradeiro do irmão dele. Isso não tem nada a ver com o protagonista, mas ele só consegue ir atrás do irmão através de uma conversa que ele escuta e começa a descobrir o que é o jogo e consegue se infiltrar através do protagonista, do Jin-Hoon. Já dando exemplos de personagens que têm a trama entrelaçada com a do protagonista, o melhor exemplo é a do melhor amigo dele, o Sang-woo. A gente tem logo do início do primeiro episódio uma explicação de como funciona o jogo da Lula, que consiste em uma criança atravessando o corpo da Lula até chegar à cabeça e enfrentando outra criança fisicamente. Esse jogo, ele é extremamente violento e tem muito contato físico. E esse jogo era justamente o jogo preferido do Sang-woo e do Jin-Hoon quando eles eram crianças. Ambos eram muito bons, mas o que se destaca no Sang-woo é a inteligência dele, pois ambos vieram de um bairro pobre, mas ele conseguiu vencer na vida, ganhar uma bolsa, estudar numa faculdade renomada, investir na área imobiliária, e ele foi parar no jogo justamente por isso, porque ele foi pego extorquindo dinheiro dos seus clientes e começou a ser procurado pela polícia. E como ele acumulou muita dívida, ele precisava de a maneira mais rápida possível de grana. E foi justamente aí que ele foi parar no Squid Game. O Sang-woo foi um dos meus personagens favoritos ao longo dessa série, porque ele marca muito bem a dualidade entre ele e o Ji-hoon. Ele é o extremo oposto do Ji-hoon, porque enquanto o Ji-hoon, ele ainda tem um traço de inocência, se é assim que eu posso chamar, apesar de suas malandragens, ele não. Ele tem plena consciência do que ele tá fazendo. E ele faz e extorque as pessoas por livre e espontânea vontade, por puro interesse próprio, sabe? Ele não é
extremamente aquela pessoa 100% ruim, porque ninguém nessa série é 100% ruim. Tem sempre um lado positivo e um negativo de cada personagem. Mas ele foi, assim, retratado muitas vezes como vilão, vamos dizer assim. Pra você ver que são essas pequenas reflexões que tornam uma série grandiosa. Foram dois amigos de infância que tiveram a mesma vida, aí na idade adulta tiveram oportunidades diferentes, mas no fim acabaram no mesmo lugar. Nessa série, as pessoas que supervisionam os jogadores usam máscaras, e nessas máscaras tem 3 tipos de símbolos. Eu, ao longo da série, fui tentando visgar alguns pontos que a série foi deixando, o que poderiam significar aqueles símbolos. Além do óbvio, né, que é a cabeça da Lula. Mas fora isso, através de uma pesquisa que eu fiz também na internet e palpite de outras pessoas que assistiram a série, eu pude perceber que o significado vai muito além disso. O círculo utilizado pelos operários significa o começo, o meio e fim. Até porque essas pessoas são os que conduzem os participantes no início, dirigindo os carros. São eles também que preparam os alimentos e as provas, estando no meio do processo. E no fim, são eles que recolhem os corpos dos participantes que sucumbiram. Os triângulos são aqueles no qual são confiadas as armas, além de lidar fisicamente com qualquer conflito que tenha com os jogadores. Eles representam diretamente a pirâmide, o sistema que a gente usa no capitalismo, pois eles são aqueles que literalmente eliminam os inúteis, os desnecessários, amando, obviamente, do líder. Os quadrados são utilizados por aqueles que recebem as ordens do líder, ou seja, eles têm que estar a mais justo possível, pois o jogo se vende como uma oportunidade daquelas pessoas vencerem na vida de forma totalmente igualitária. E como na matemática, essas pessoas têm que ter o julgamento perfeito. E acima desses 3 está o líder, aquele que só recebe ordens do anfitrião e criador do jogo. Ele tem a função principal, que é organizar aquele evento e recepcionar os patrocinadores, no caso, os VIPs. Eu acho que o grande motivo de Round 6 ter feito sucesso é que ele subverte algo que é crucial. Não que ele tenha sido o primeiro a fazer isso, óbvio que não. Isso acontece na maioria das séries que fizeram sucesso. Mas é o fato dele realmente dar pra gente o benefício da dúvida sobre o que vai acontecer com aqueles personagens. A gente realmente não tem certeza se o protagonista vai sobreviver no final. A gente acha que vai, mas a gente não tem certeza. Isso não é nos entregue de bandeja. Até porque ele passa por situações extremamente arriscadas, em que ele quase morre e é salvo pelos outros. Então, a gente fica sempre com, tá, o que vai acontecer agora? E isso alimenta as pessoas um desejo de continuar a assistir essa série, essa produção que é muito diferente do convencional. Mas, apesar da série ser tecnicamente perfeita, assim como todas as coisas, ela é passível de críticas. E eu vou destacar agora algumas coisas que eu achei que deixou a desejar. O maior exemplo que a gente tem é a subtrama dos traficantes de órgãos. Até porque a gente não tem certeza se aquilo ali é a mando do líder ou não. Faltou uma clareza crucial no início dessa apresentação de arco. Porque a gente fica, ok, eles estão contrabandeando, são os círculos e os triângulos, mas e aí? Não tem mais do que isso, sabe? Uma parte fundamental para esse esquema, essa subtrama funcionar, é justamente ter a participação de um dos participantes do jogo, um dos jogadores, um médico, que ele participa lá do esquema, que é ele que retira os órgãos e dá pros guardas fazerem a travessia com os órgãos a nado. E isso não fez o menor sentido, porque aquilo ali claramente, aquele participante estava sendo privilegiado. E o líder não fazer a menor ideia de que aquilo estava acontecendo, tira toda a credibilidade que aquele personagem tinha, até pra gente mesmo. Os 2 exemplos que eu tenho são relativos ao roteiro que eu tanto elogiei, mas realmente esses 2 foi porque me incomodaram muito. O primeiro são as falas dos personagens. Algumas falas que eles tinham, às vezes me faziam me sentir como o jogador número 1, com demência, porque eles estavam a meia hora literalmente repetindo a mesma frase. Primeiro o principal falava, depois o amigo dele falava a mesma coisa, e ficava reforçando aquela frase, reforçando aquela frase. E às vezes tinham uns diálogos que simplesmente dava pra ter reescrito de uma maneira muito mais direta e muito mais sentimental, sabe? Às vezes parecia muito inorgânico aquelas conversas. Outro em relação aos plot twists. Obviamente, como é um dos pontos fortes da série que eu já disse, tem muitas decisões dos personagens que surpreendem a gente. Até porque isso é novo. E isso foi muito impressionante mesmo de início. Mas tinha alguns plot twists, algumas coisas que eram muito óbvias, que desde o início a gente tava, ok, esse personagem vai sobreviver, isso aqui vai acontecer e realmente acontece. E não tem, tipo, nenhuma subversão. Às vezes algumas coisas são óbvias demais.
entendeu? Até mesmo a forma com que elas são executadas desagrada. Como deu pra perceber, as coisas negativas são muito poucas comparado aos pontos positivos que essa obra tem. E pode ser que pra você, esses pontos negativos que eu ressaltei não tenham te incomodado e até mesmo você não tenha percebido. Enfim, pra mim, Round 6 vale 4 estrelas. Se você gostou da primeira temporada de Round 6, deixa aqui nos comentários a sua opinião mais detalhada. Enfim, até o próximo episódio e batatinha frita 1, 2, 3.